Morreu na madrugada de ontem o Mário Schwartzman e nesse vídeo aqui vamos ver quem era o Mário e como que a sua ideologia levou à própria morte. Bom, o Mário, quando surgiu na internet, ele se posicionava contra coaches de financeiro, coaches de pegação e todo mundo concordava com o Mário. Ele tinha um discurso que fazia muito sentido, ele dizia que esses coaches só queriam dinheiro, que queriam se aproveitar, que na verdade esses coaches não sabiam de nada. E aí ele falava coisas que realmente faziam sentido e com isso ele ganhou uma legião de fãs. Só que com o tempo o Mário foi se tornando um religioso assíduo. E aí ele foi convidado no programa Pânico, onde ele falava muito sobre a verdade. Ele falava que todos tinham que dizer a verdade, todos tinham que mostrar a verdade, fazer a verdade. E aí ele falava muito disso e também expunha que todos que estão na mídia queriam enganar o povo. Que tudo que aparecia na televisão, na internet, era mentira. Que tudo era enganação para o povo ficar alienado. E aí nessa época que ele apareceu no Pânico, o Mário foi tido como chacota, mas também ganhou uma legião de fãs. Quando começou a pandemia, a coisa se intensificou, porque o Mário não acreditou na pandemia. Para ele era tudo uma mentira. A doença Covid-19 não existia, assim como outras doenças. Para ele, a indústria farmacêutica era uma grande indústria da morte. E aí, inclusive, ele tomou decisões na vida dele. Ele não tomou vacina da Covid, apoiava os seus seguidores a não tomar, ele entrava em hospitais e mostrava que os hospitais estavam vazios. E também ele, que era diabético, decidiu por si só parar de tomar os remédios para diabetes, porque ele não acreditava em remédios. Ele dizia o seguinte: as pessoas morrem quando tem que morrer. Não importa tomar vacina, remédios, as pessoas vão morrer quando Deus quiser. Até que o Mário foi no podcast do Arthur Petri e lá ele expôs todas as opiniões dele contra a pandemia, contra a vacina. O Arthur rebateu todas as opiniões, mas isso viralizou muito, gente. O vídeo passou de 1 milhão de visualizações e o Mário foi tido como uma grande chacota mesmo. Por mais que ele tenha ganhado alguns fãs nesse podcast, porque viralizou, a grande maioria das pessoas começaram a tirar sarro do Mário, começaram a pesar na dele, e aí ele foi muito atacado mesmo. Enfim, acontece que as informações que eu vou passar a partir de agora são informações que foram dadas pela esposa do Mário Schwartzman, a Sara, ou seja, não é nada de especulação. No dia 16 e 17 de dezembro, o Mário passou mal, ele teve pressão alta e picos de glicemia por conta da diabetes. Ele estava em uma viagem na Bahia e ele ficou com a visão turva, obviamente por conta da pressão alta, da glicemia, isso deixa a visão turva. Ele foi 2 vezes ao hospital, mas ele foi no oftalmo, ele foi ter uma consulta com o oftalmo, ele não se negou a ir no pronto-socorro. Ele queria ver só se seu olho estava bem ali, né? Ele queria fazer exames de retina. Então ele fez esses exames de retina e não constou nada. O seu olho estava intacto, não tinha nada ali. Ele estava com o órgão bem, né? Mas é óbvio que a visão turva era por conta da pressão alta, porém ele não aceitava isso. Então ele dizia, não, meu olho não está danificado, não tem nada no meu olho. Inclusive ele chegou a dizer isso em uma live que ele fez antes de morrer, onde ele tinha aparecido inchado, com o olho bem arregalado, porque ele não estava enxergando, né? Ele dizia que estava cego, mas que o olho dele estava normal, confiram só. Para a alegria de quem me odeia, esse dia chegou. Meus pecados chegaram nos céus e eu fiquei cego, pessoal. Tem muita gente preocupada que eu desapareci. Achei que ia ser só mais um dia de meter o louco. Só que no final, eu acabei quase ficando maluco, pessoal. Eu sei que muita gente deve pensar, finalmente, esse cara vai admitir que estava errado. Muito pelo contrário, pessoal. Não vou admitir essas porcarias todas que vocês acreditam. E a verdade é, saber a verdade também não é o que Deus quer de mim. Deus quer que eu seja bom, pessoal. Isso é a coisa mais difícil que tem, ser bom no meio de tanta gente ruim e tanta mentira que tá rolando, pessoal. Vocês não têm noção o que eu tô vendo, o que eu tô vivendo, vocês não têm noção. Peço desculpa pra todo mundo o que eu fiz. O meu trampo tá totalmente errado. Eu não tô agradando Deus. Eu falo a verdade. Eu tô aqui, pessoal. O que me mantém, a minha bênção
É a salvação de Deus. O resto é só aparência. Galera, é o seguinte, eu tô cego, mas eu enxergo. Tipo assim, eu fui no hospital já, fui em 2 hospitais. Meus olhos não tem nada nos olhos, não tenho nada. Eu tô vivendo, na verdade, a justiça de Deus, entendeu? Deus me mostrou os meus pecados, galera. Meus olhos estão bons. Tem aí as guias médicas aí, Sara? Desde que eu voltei de São Paulo, eu não consigo enxergar. Meu olho foi piorando. Eu tô num ponto, pessoal, que eu não tô conseguindo comer. Tipo, eu tô sem conseguir comer. Tudo que eu como eu rejeito. Tá vindo várias coisas na minha cabeça de coisas que eu vou falar pra vocês. Peço perdão aí pelos meus pecados. Vocês querem continuar acreditando. Eu não vou mais brincar com você. Você quer acreditar que você viu? Você quer ficar vendo vídeo da NASA e achando que é realidade? O problema é teu. Mas eu peço perdão. Tô dando o meu melhor. E é isso. Tchau. Me perdoem. Essa é a verdade. Enfim, quando ele diz aí, fui 2 vezes no hospital, você imagina, nossa, o Mário foi no hospital ter atendimento? Não, ele só foi na clínica mesmo de oftalmo para ver ali o seu olho. Enfim, ele não aceitava que poderia ser outra coisa que estaria causando. E olha, já fazem quanto tempo, né? Dia 16 e 17 de dezembro. Então ele veio com isso, aceitou que ficou cego, aceitou que era um castigo de Deus, segundo o que ele mesmo disse. E segundo a sua esposa, ele reafirmava sempre que nunca ia aceitar tomar remédios para anular a sua fé, vivendo de uma dependência. Quando foi no dia 11 de manhã, o Mário ficou muito mal mesmo e sua esposa decidiu levá-lo ao pronto-socorro de uma vez por todas. Chegando no pronto-socorro, o Mário ficava gritando, orando e se negando a ser atendido. Ele não queria ser atendido de forma nenhuma, e então ele ficava orando muito, gritando e dizendo que não iria ser atendido. Ficou muito irritado mesmo. A esposa teve que voltar com ele para casa. Nisso que eles voltaram para casa, o Mário se acalmou, comeu, e há algum tempo ele já não estava conseguindo comer, porque ele devolvia tudo que ele comia. E aí ele deitou. No que ele deitou, obviamente com a pressão lá em cima, com a glicemia lá em cima, ele acabou falecendo. O pai do Mário Schwartzman especula que ele possa ter morrido de infarto, porque a pressão alta causa o infarto. Fato é que o Mário Schwartzman morreu acreditando na sua ideologia. Ele não tomou um medicamento, ele realmente aceitou a morte, como ele disse que as pessoas tinham que fazer. Bom, fato é que o Mário pregava coisas que não eram boas, mas que ele acreditava naquilo. E sempre quando eu vejo pessoas assim, anti-vacina e tudo mais, eu falo, essas pessoas são canalhas, né? Elas realmente acreditam nisso. E tem pessoas que realmente acreditam no que estão falando, né? No caso do Mário, ele realmente acreditava no que ele estava falando. Ele não queria o mal da humanidade, ele não era uma pessoa má, ele era uma pessoa boa. Ele realmente acreditava que aquilo era o melhor. Ele realmente acreditava que ele estava fazendo coisas boas, né? E isso que eu acho, a intenção dele não era ruim. Porém, ele realmente acreditava naquilo, velho. Agora é óbvio, tem pessoas que discursam aí contra a vacina, que são pessoas que, obviamente, querem um financeiro atrás daquilo, né? Querem ganhar dinheiro atrás disso, porque sabe que as pessoas vão acreditar e que vão seguir elas e que vão comprar os cursos. Mas no caso do Mário, ele realmente acreditava no que ele estava falando. A prova está aqui. Ele morreu acreditando que não deveria tomar remédio. Enfim, é muito triste o que aconteceu. Deixamos aqui nossas condolências à família do Mário, à esposa dele que está grávida. E ele deixou um filho pequeno que ele teve com outra mulher. E agora essa esposa dele estava grávida, né? Enfim, é muito triste mesmo, pessoal. Não sabemos a idade do Mário ao certo. Ele tinha 30 e poucos anos. Deve ter 35, 36, não sabemos ao certo. Mas é isso. Voltaremos aqui com mais informações. Até a próxima e tchau.